mistériojuvenil.com. Nos anos 50, a população portuguesa rondava os 8,5 milhões de habitantes, 45% dos quais eram analfabetos. Nessa época, vivia-se nas grandes cidades a euforia dos novos projetos industriais. Contudo, as condições da maioria da população, sobretudo rural, eram muito precárias. Leite Pinto, então Ministro da Educação Nacional, permeável às ideias vindas do exterior que defendiam ser possível transformar a sociedade a partir da escola, mostra-se preocupado com a baixa escolarização dos portugueses, bem como com os elevados índices de analfabetismo. Propõe então o desenvolvimento de um plano de fomento cultural para o qual são necessários meios técnicos e financeiros que ultrapassavam as possibilidades nacionais. Com o objetivo de analisar quantitativamente a estrutura escolar portuguesa, o nosso país participa em colaboração com a OCDE no projeto regional do Mediterrâneo. Deste projeto fazem também parte a Espanha, Itália, Jugoslávia, Grécia e Turquia, países que igualmente apresentavam déficits a nível educativo. Em 1963, Galvão Teles, o novo Ministro da Educação, consciente de que os audiovisuais eram meios capazes de promover e difundir a cultura, anuncia o início do recurso sistemático da televisão no campo educativo, o que vem a acontecer em regime experimental no dia 6 de janeiro do ano seguinte. Os métodos pedagógicos modernos utilizam meios audiovisuais de vanguarda, como a televisão escolar e educativa, que tende a generalizar-se a pouco e pouco por todo o território metropolitano. Em todos os escalões da educação, consideráveis investimentos têm permitido a modernização total do equipamento escolar. Em 1964, por Decreto-Lei de 31 de dezembro, é criado o Instituto de Meios Audiovisuais de Ensino. Também nesta data, e na dependência deste Instituto, é criada a Telescola, que passa a ser responsável pelo ensino à distância de cursos difundidos pela televisão e pela rádio, de apoio a imigrantes, formação geral, promoção agrícola e formação de professores. Entretanto, o relatório do Projeto Regional do Mediterrâneo, publicado em 6 de abril de 1964, tinha confirmado a existência de enormes deficiências no sistema educativo. Este facto levara Galvão Teles a reconhecer a necessidade de alargar a escolaridade obrigatória para 6 anos, o que vem a acontecer no ano seguinte. A partir daí, uma quase explosão cultural conduz às escolas das grandes cidades verdadeiros contingentes humanos. Foi uma tentativa de massificação do ensino. Isto é, o ensino, em termos de estrutura, estava muito limitado, chegava a poucos locais, era preciso fazê-lo chegar a toda a massa da população, chegar a todo o país. Em 1965, é então criado o curso unificado da Telescola, que passa a assegurar, através de emissões televisivas diárias, a escolaridade ao nível dos 5º e 6º anos a alunos que, em postos de recepção, eram apoiados por monitores cuidadosamente selecionados para desempenharem da forma mais eficaz possível o papel de tutor. Naquela altura, aquilo era mesmo o impacto da televisão a chegar, era um elemento agregador, não é? Era fácil passar aí por um café à tarde ou para os cafés do norte do país e pelo sul, com certeza na mesma, e estar o aparelho ligado, não é? Era um aspecto inovador para a maioria das pessoas, inclusive para a grande maioria dos professores do ensino direto, que
Nós sabíamos que ouviam as lições da telescola e que tiravam apontamentos e que pediam documentos do que se fazia cá e que chegava ao público em geral. A telescola torna-se assim a mais vasta escola do país, não só para os muitos alunos inscritos, como para um número ilimitado de adultos que pode seguir livremente os cursos, ampliando o seu nível de instrução. Sugeri, e na altura foi entendido como muito relevante e muito importante, a ideia de lançar a telescola nos barcos, na Marinha Mercante, nos navios. A marinhagem, sobretudo, a mestrança e a marinhagem, não é? E embarcada durante muitas semanas. Não é? Era gente que não tinha tido a possibilidade de concluir estudos pós-primários e dávamos um sentido útil também aos oficiais, não é? Que podiam trabalhar socialmente, no sentido de serem monitores, não é? Da telescola, com alguma formação e ajudar o pessoal de mestrança e marinhagem a concluir, na altura, o equivalente ao 5º e 6º ano de escolaridade, o ciclo. Essa experiência foi lançada. A partir de 1965, a escolaridade obrigatória de 6 anos fica então assegurada por 3 vias paralelas. O ciclo complementar do ensino primário, que não permitia o prosseguimento de estudos, os ciclos iniciais dos ensinos liceal e técnico, que obrigavam os alunos a optarem muito cedo por um destes ramos, e o curso unificado da telescola, que se iniciou com cerca de 1000 alunos, distribuídos por 80 postos de recepção particulares. Eram particulares, porque a recepção era toda a organização, desde as instalações, o mobiliário, o equipamento, era todo particular, era de iniciativa particular. E, sobretudo, nesta altura foram as paróquias que se organizaram no sentido de dar a melhor colaboração. E também apareceram professores do ensino primário cheios de entusiasmo, porque o encantamento deste trabalho animou a todos. E os alunos pagavam a sua própria mensalidade, 200 escudos por mês. E esses 200 escudos por mês é que era a contribuição para a renda, para o mobiliário, para a energia, para a limpeza e para pagar aos monitores, que estavam ali também com o espírito de sacerdócio. Na sede da telescola, localizada em Vila Nova de Gaia, passam a funcionar os serviços pedagógicos, técnicos e administrativos. As equipas pedagógicas, constituídas por professores especialistas, ficam responsáveis pela concepção, produção e apresentação de todos os programas, inicialmente emitidos em direto a partir dos estúdios da RTP no Monte da Virgem. A estes professores competia também a elaboração de todos os materiais escritos de apoio ao sistema e ainda a formação contínua dos monitores. A planificação das lições, as informações científicas e as sugestões pedagógico-didáticas eram publicadas com a devida antecedência em 2 boletins de orientação de monitores. Estou no sistema há 22 anos e desde sempre nos postos de recepção os alunos eram apoiados por 2 monitores, um para a área de ciências, outro para a área de letras. Aliás, este modelo de bidocência ainda se mantém no EBM. Os monitores tinham conhecimento antecipado dos conteúdos a tratar em cada lição, dos objetivos a atingir e das orientações relativas ao trabalho a desenvolver na aula, podendo, por isso, preparar os alunos para o visionamento das emissões e para o trabalho a desenvolver a seguir. Para proceder a uma avaliação contínua do sistema que permitisse um constante feedback, eram utilizados os mais variados métodos. Nos serviços centrais, as equipas pedagógicas analisavam os resultados obtidos nas fichas de avaliação de cada disciplina, tentando encontrar explicações para os menos satisfatórios, bem como possíveis pistas de solução. Examinavam ainda cuidadosamente os mapas periodais, procurando ter a cada momento uma visão global do que acontecia em todo o país. Era também frequente proceder-se a observações diretas, quer por parte das equipas pedagógicas que se deslocavam às escolas, quer por parte dos então chamados professores assistentes, mais tarde designados orientadores pedagógicos. Numa escola com muitos milhares de alunos e muitos professores, disseminada por 1.200 localidades, algumas delas com dificuldades de acesso, muitas ainda sem luz elétrica, é possível, numa escola desta natureza, antever problemas de ligação. No entanto, isso não aconteceu porque, desde muito cedo, logo no início,
ainda em 65, houve o cuidado de, com professores itinerantes de formação específica, assegurar a ligação funcional nos dois sentidos. Esses professores que tinham a seu cargo essa missão foram os designados professores assistentes da telescola. Em pequeno número inicialmente, mas ultrapassando as 3 dezenas no pico de 85, constituíram e mantiveram uma rede de ligação funcional que permitiram um retorno em tempo útil. Foram os designados professores orientadores pedagógicos do CPTV-EBM. A sua ação desenvolveu-se normalmente em 3 vertentes: a administrativa, a técnica e a pedagógica, embora elas se interligassem e normalmente se desenvolvessem de um modo global. Em 1968, 3 anos após a sua criação, o CUT é substituído pelo Ciclo Preparatório TV. O CPTV passa então a ser considerado uma modalidade do ciclo preparatório do ensino secundário. 2 anos mais tarde, ou seja, em 1970, o CPTV é introduzido em Santo Tomé e Príncipe. No ano seguinte, o IMAV é reformado, passando a designar-se Instituto de Tecnologia Educativa. A telescola fica então dependente deste novo organismo. Em 1973, o CPTV chega ao arquipélago da Madeira e, meses mais tarde, ao arquipélago dos Açores. Com o 25 de abril de 1974, o CPTV sofre algumas modificações, passando a abordagem dos conteúdos a denotar uma certa carga ideológica. Também nesse ano, os alunos desta modalidade de ensino deixam de fazer exames nacionais, tornando-se a avaliação idêntica à praticada no ensino direto. Em 1975, os serviços centrais mudam de instalações e adquirem estúdio próprio. A RTP passa então a ser utilizada apenas para a difusão dos programas. Entretanto, a OCDE decide proceder a uma avaliação do CPTV, publicando em 1979 o respectivo relatório. As opiniões contidas nesse documento não podiam ser mais positivas. Nele é referida a qualidade pedagógica desta modalidade de ensino, bem como os resultados francamente positivos obtidos pelos seus alunos no prosseguimento de estudos. Nesse mesmo ano, é criado em Portugal o Grupo de Avaliação da Telescola, com o objetivo de, igualmente, proceder a uma avaliação do CPTV. E ao fim desses 2 anos, rigorosamente de ano e meio de trabalho, produzimos um relatório preliminar, eu tenho aqui na mão, Estudos de Avaliação do Ciclo Preparatório TV, relatório preliminar das atividades do ano 79-80 do GAT, no qual chegámos a conclusões interessantes e que confirmaram essa primeira surpresa inicial, é que o ensino pelo CPTV, portanto o ensino com a televisão, como um dos orientadores gostava de dizer, não é pela televisão, é com a televisão. Esse ensino não era de facto de segunda qualidade, era um ensino que era uma alternativa positiva ao ensino direto. Não havia mais lugar para dúvidas. O CPTV era realmente um modelo de ensino de grande qualidade pedagógica, sem o qual muitos milhares de jovens ficariam impedidos de obter a sua escolaridade básica ou de prosseguir estudos. Em setembro de 1980, com a passagem das emissões de preto e branco a cores, foi dada aos alunos mais uma possibilidade de contactarem com um mundo cada vez mais próximo do real. Todas as equipas tiveram que alterar num tempo muito rápido as lições que eram a preto e branco, que passaram a ser a cores. As equipas procuravam as imagens mais elucidativas, mas também os técnicos davam o seu melhor no estúdio. Estúdio esse que trabalhava uma taxa quase de 100%, desde o início até ao fim, sempre a gravar, a gravar.
Mas tudo isto era feito com um grande entusiasmo, porque sabíamos que o nosso trabalho tinha um impacto muito grande nos nossos alunos, nos alunos da telescola, que estavam espalhados nos sítios mais recônditos de Portugal continental e mesmo nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Recordo com alguma nostalgia todo esse entusiasmo. Valeu a pena, sem dúvida, numa altura em que não se falava de globalização, a telescola conseguia ser inovadora. Vários responsáveis governamentais e também homens políticos ligados à educação, no meio da década de 80, começaram a falar em termos de extinção da telescola, porque se tratava de uma estrutura talvez desnecessária. Uma das razões que fazia hesitar os responsáveis governamentais em relação à bondade ou à mais-valia da telescola era um sucessivo acréscimo dos encargos de tempo de antena na televisão. Quando me confiaram a direção da telescola, portanto, cerca do ano de 1986, eu estudei bastante o problema, não fiz propostas nenhumas, nem tomei decisões nenhumas, talvez durante 6 meses, mas estudei o problema tão a fundo quanto era possível e cheguei à conclusão de 2 coisas. Primeiro, em termos da necessidade de sobrevivência ou de existência da telescola, a sua função social não estava extinta nem ultrapassada. Segundo, a qualidade do ensino ministrado pela telescola continuava a ser extremamente satisfatória, para não dizer boa ou excelente. Terceiro, havia soluções alternativas para o acréscimo sucessivo de gastos com a emissão por via da RTP e isso à custa de uma tecnologia que nesse momento já estava completamente estabilizada, que era a tecnologia do leitor de vídeo. Quando em 1988 as emissões são substituídas pela leitura local de videocassetes, o CPTV perde características de ensino à distância, assumindo muitas das do ensino presencial. Por isso, esta modalidade de ensino é hoje designada ensino básico mediatizado. A substituição das emissões por videocassetes veio trazer aos professores uma muito maior liberdade, nomeadamente a possibilidade de flexibilização dos horários. Os horários deixaram de estar presos à emissão, que ocorria apenas durante a tarde, embora continuem, por norma, a funcionar em jornada única, isto é, ou só de manhã ou só de tarde. Esta alteração trouxe também benefícios pedagógicos, uma vez que o videograma pode ser retomado às vezes que forem necessárias, o que obviamente não acontecia com a emissão. Apesar de continuar a haver algum controle no sistema, hoje em dia os professores têm uma maior liberdade, uma maior possibilidade de fazer escolhas, de adaptar os materiais e a sua utilização às características da turma e aos ritmos de aprendizagem dos seus alunos. Os professores deixaram de ser meros monitores e hoje em dia são verdadeiros professores na acessão da palavra. Esta maior liberdade dada aos professores deve-se também ao facto de, ao longo dos anos, eles não terem estagnado na sua formação, tendo muitos deles completado cursos superiores, para além da formação contínua, presencial e à distância, assegurada pelos serviços centrais. Na telescola, hoje designada EBM, equipas técnico-pedagógicas trabalham na concepção e produção dos recursos didáticos utilizados no ensino básico mediatizado e ainda de videogramas educativos de apoio à educação em geral. Em estúdio, ou nos mais variados locais do país e do estrangeiro, são captadas as imagens necessárias à realização de todos os materiais. Este trabalho é também apoiado ao nível do grafismo eletrónico pelo setor das novas tecnologias. Na pós-produção é feita a montagem final dos videogramas, que depois de duplicados num setor de cópias, são enviados para as escolas de todo o país. Mas o EBM desenvolve muitas outras atividades.
a formação presencial e a distância de professores e a cooperação com diversas instituições de educação e com alguns dos países africanos de língua oficial portuguesa são exemplos das áreas em que estes serviços têm vindo a intervir. Com certeza que os conceptores e os primeiros obreiros desta modalidade de ensino não imaginavam o extraordinário alcance e sucesso educativo que a telescola e o EBM viriam a ter junto da sociedade portuguesa. E os números falam por si. Com efeito e formalmente, ao longo destes seus 35 anos de existência, houve já mais de 1.200.000 alunos matriculados. Sendo certo também que no início dos anos 80, com seus 50 a 60 mil alunos matriculados anualmente, a telescola contribuiu com uma fatia de cerca de 30% relativamente ao universo nacional de todos os alunos que frequentavam este nível de escolarização.